Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vício. Eu sou o Murilo Oliveira e estou aqui de novo com o Miguel, dessa vez para a gente comentar sobre algo que veio chamando a atenção da gente aqui há alguns dias, a gente resolveu gravar sobre, que é o que está acontecendo com as produções de super-heróis atualmente. O que acontece? Nós tivemos aí uma década, né, de domínio, por assim dizer, da Marvel, com aqueles seus filmes com a boa e velha Fórmula Marvel, aquela coisa mais alegre, aquela coisa mais colorida. E aí, de uns tempos para cá, principalmente por causa do The Boys, a gente tem visto um público ávido por séries de super-heróis mais adultas. Eles meio que já viram tudo que tinham que ver daquela coisa mais clássica, daquela coisa mais colorida, aquela coisa mais padrão de super-heróis, né, que é Marvel e DC. E agora eles estão buscando coisas mais subversivas, mais adultas, mais violentas, com sexo, enfim. Muito disso por causa do The Boys, o Invencível, aí que veio na rasteira. A Netflix tentou fazer sua própria série nesse estilo, que foi o Legado de Júpiter, mas ficou só na tentativa, porque realmente é uma série muito fraca, que não chega aos pés nem da HQ, que a HQ já não é lá essas coisas, mas a série é realmente muito fraca. Seria a tentativa da Netflix de pegar uma fatia desse bolo, mas não foi o que aconteceu. Mas o interessante, né, Miguel, é que esse é um movimento que está acontecendo agora nas séries, filmes e tudo mais. Esse público cinematográfico está vendo isso acontecer agora, mas é uma coisa que nós que somos fãs de quadrinhos, a gente já está acostumado com isso, é uma coisa que a gente já viu acontecer algumas vezes nos quadrinhos, é um movimento pendular, e a primeira vez que isso aconteceu foi lá nos anos 80, né? Já ali, por exemplo, onde a gente tem o Cavaleiro das Trevas, né, também, teve o Miracleman, tudo que aconteceu, que a galera tá sentindo agora, já aconteceu nos quadrinhos, e não deixa de ser uma evolução natural, né, a galera quer, a gente vê, porque, tipo, para essas pessoas que estão agora, a maioria das pessoas que estão acompanhando Heróis agora são a galera que cresceu assistindo a Marvel Studios. Tipo, quando o Homem de Ferro saiu, boa parte dessa galera era criança ainda. Eu sei que eu tô falando isso porque para a galera que é da nossa idade, da nossa faixa etária, esse movimento já foi visto nos quadrinhos, como você bem falou. Então, não chega a ser, por exemplo, alguma coisa que vai explodir cabeças da galera da nossa cidade, mas para o pessoal que é um pouco mais novo que a gente, por exemplo, que está ali na faixa dos 20 e poucos ainda, e até dos 18. Então a gente vê que para esse pessoal é algo totalmente novo, principalmente se não leu quadrinhos, né? Se acompanha só séries e filmes de super-heróis, entendeu? E eu acho que pode demorar um bom tempo e a Marvel também já percebeu isso e deu aquela pincelada ali no Falcão e Soldado Invernal com o John Walker. Então, Sim, total. eu acredito que ela também deve testar um pouco desse limite ali com o Cavaleiro da Lua. Sim, verdade. E o fato da Marvel testar esse tipo de coisa, como você bem citou aí, aquela cena do John Walker matando o cara com o escudo é um exemplo disso, também é uma coisa que já aconteceu nos quadrinhos, né? Porque quando a gente viu esse movimento de lá nos anos 80 de, de quadrinhos mais adultos, mais subversivos, não foi Marvel e DC que fizeram isso. Foi lá o... Acho que tudo começa, na verdade, com o Miracle Man, né? Com o Alan Moore, que foi realmente um negócio revolucionário, foi realmente mostrou realmente uma violência, uma coisa mais crua. Tem até uma cena de um parto na HQ, então não é à toa que o Alan Moore é um cara aí reverenciado. Depois ele próprio traz o Watchmen, onde aí ele realmente pega os super-heróis e desconstrói aquela coisa toda do super-herói. Então o Alan Moore foi um cara muito importante nisso daí. E aí demorou um pouco até a Marvel e a DC entenderem esse. Tudo bem que o Watchmen tava ali na DC, mas quando eu falo Marvel e DC, eu me refiro aos personagens clássicos das duas editoras. Porque no caso aí, Aí ele. explicando que no caso, isso aí é num selo separado, né? Por exemplo, tem o selo Isso, Vértigo também, isso. que por muito Que tempo surgiu depois existiu. muito. Surgiu depois muito por causa desse movimento, né? Pra poder ter uma casa para esse tipo de história mais adulta. Isso, Foi ali na época da to- invasão dos escritores britânicos e tal. voltando assim na linha do tempo, todas essas publicações acabaram
originando o selo Vértigo, e a partir do selo Vértigo a gente Sim, vê a consolidação desse movimento, né? No caso, tem até a invasão sim. britânica, assim, tudo mais. A invasão britânica, no caso, seria de autores britânicos. Então a gente tem, aí surge Hellblazer e tudo mais. Então, tipo, é um caminho que atinge, não Que passa só começou a. por É, super-heróis, né? No caso, acaba atingindo várias sim. publicações. Mas o legal disso que você falou do John Walker, do exemplo do John Walker, que a Marvel talvez possa começar a dar uma pincelada nisso, é porque eles fizeram isso lá atrás, né? Tanto Marvel quanto DC. Porque a gente vem aí na esteira desses quadrinhos adultos, a gente tem o Cavaleiro das Trevas, com o Frank Miller, a gente tem a Queda de Murdoch, também do Frank Miller na Marvel, que é uma história mais adulta. Até o Homem-Aranha passou a ver histórias mais adultas, como A Última Caçada de Kraven, A Morte de Jim the Wolf. Então foi uma coisa que acabou reverberando também nos quadrinhos da Marvel e da DC, né? Desde aquela época. E é interessante que a gente teve uma conversa há algumas semanas atrás, quando a gente estava bolando essa pauta, onde eu dei um exemplo mais para frente de quando isso aconteceu nos quadrinhos, que é ali na época do Authority, e você falou uma coisa interessante, que é a questão do movimento pendular. Isso é algo que sempre vai mudando nos quadrinhos, sempre volta a isso. Porque depois os quadrinhos, depois dessa vibe adulta, voltou ali a uma coisa mais jovial. A gente tem o Quarteto Fantástico do John Byrne, que é uma grande homenagem ao Jack Kirby. O John Byrne sempre foi um grande entusiasta do Jack Kirby. Então a gente vai voltando um pouco aos trilhos, aí depois tem aquele boom de novo nos anos 90, onde vem a Image, com os caras como o Todd McFarlane, o Rob Liefeld, o Jim Lee, e aí a gente já tem ali Spawn, Savage Dragon, a gente tem de novo essa coisa da galera buscando quadrinhos mais subversivos, quadrinhos mais adultos. Depois esse movimento, esse pendular, ele volta de novo, a gente tem uma coisa mais heróica, e aí chega na época do Authority, chega na época desse tipo de quadrinho, que inclusive tem até uma história do Joe Kelly com o Superman, que é muito interessante, que é aquela olho por olho, que o Joe Kelly, ele brinca um pouco com isso, né? Ele pega o Superman e ele coloca contra uma equipe que é muito similar ao Authority, representa esses super-heróis mais adultos, esses super-heróis que a galera tava querendo ver naquela época, e aí ele coloca o Superman derrotando todos esses caras pra, tipo, mostrar que aquilo ali que é o verdadeiro super-herói e tudo mais, meio que uma crítica que ele fez naquela época, que gerou uma animação muito boa, que é o Superman versus a Elite. Pra quem não assistiu, fica aí a indicação. Mas é interessante que realmente é uma coisa que vai sempre mudando, né, Miguel? É uma coisa que sempre vai voltando. Essa necessidade da galera nos quadrinhos em querer uma coisa mais adulta. E agora ver isso nas séries é legal de assistir. É porque uma coisa que acontece muito é que um quadrinista acaba sendo muito influenciado pelo outro, né? E principalmente quando a gente fala de editoras, elas vão repetindo ideias, no caso, tem ideias similares, algumas vezes sim elas copiam, não tem como negar. Então, por exemplo, quando a gente chega numa história muito heróica, aí acontece praticamente a mesma coisa para todo mundo e aí a gente acaba vendo sempre as mesmas histórias. Aí chega alguém que, tipo, vamos dizer, chega um Garfienes da vida, e aí ele traz uma história realmente subversiva e tal. E aí, tipo, quando a galera vê aquilo, chega a ser uma parada totalmente diferente de tudo que estava acompanhando. E aí todo mundo vai para aquele lado. E todos vão testando o limite até um certo ponto que dá sempre, porque isso é uma certeza. Sempre vai chegar um ponto que a galera vai dizer, não, acho que a gente já, galera, já deu aqui, chegou muito longe. E isso acaba também criando alguma, alguns comentários do pessoal que está lendo e tudo mais, que chega a dizer, ó, a gente chegou num limite aqui que eu acho que isso aqui não é mais super-herói, isso aqui era bom quando tinha o Superman que inspirava a galera. E isso faz com que volte para a era heróica, né? Vamos dizer. Tanto que várias vezes aconteceu de dizer, ó, os heróis voltaram, sabe? Tipo, Sim. chega a virar um slogan, né? No caso, o heroísmo É, voltou, não sei o quê. nos anos 90 a gente teve o Heróis Renascem, né? No mais pra frente, depois que a Marvel fez aquela saga Reinado Sombrio, onde tudo, como o nome já diz, era sombrio, tudo era muito, os vilões dominaram, Norman Osborn era o Patriota de Ferro. Logo depois daquilo veio o novo arco, com todos os heróis voltando, que era a Era Heróica. Então realmente eles sempre fazem isso. Então, aí quando chega isso, então, tipo, a gente vai ter sempre histórias mais voltadas para esse idealismo heróico. Então, eu acho que, tipo,
agora, provavelmente a gente vai ver isso nas séries. Então, talvez, assim, sendo justo um pouco também, eu acho que talvez o Zack Snyder tenha lançado seus filmes na época errada, sabe? Cara, tava Talvez. pensando nisso. Se ele saísse, esses filmes, por exemplo, o Homem de Aço saísse agora, no meio desse movimento agora, com certeza teria sido muito mais é, aclamado, vamos dizer, tipo, tanto ele quanto o Batman vs Superman. Porque o problema é que a Warner lançou esses tipos de filme quando a galera tava querendo um filme muito mais. Quando eu digo, eu sei que não estou dizendo todos, né? Falo dizer sempre, porque nem todo mundo se agrada com a mesma coisa, mas a maioria das pessoas se encantou mais com coisas da Marvel, né? No caso, por exemplo, chegou a ter mais sucesso porque ali trouxe o tipo de herói que a maioria das pessoas estava esperando naquele momento. Então, por exemplo, agora o filme do Liga da Justiça, o corte de Zack Snyder, ele fez sucesso já não era pós The Boys. Só que, tipo, com certeza, assim, ele não seria um diretor tão mal entendido, vamos dizer assim, em um momento como esse. Ele poderia ter feito até produções que seriam ainda mais sombrias que a galera não reclamaria. Porque a gente vê que existe essa necessidade agora. Por exemplo, aquela cena do John Walker que a gente já falou aqui na Marvel é praticamente a cena que a gente tem ali o Batman quase espetando o Superman, entendeu? Tipo, eu digo assim, em questão de peso da cena e também até a posição é parecida. Então, eu acho que talvez ele teria se dado melhor num momento como esse do que quando os seus filmes lançaram. Tanto que a DC começou a correr atrás do prejuízo, trazer os filmes mais coloridos ali, como o Shazam, e que mesmo assim, como teve uma quebra ali muito grande, acabou irritando a galera que eles já tinham conquistado, sabe? Sim, pode crer. Mas você acha realmente que Snyder daria certo agora? Cara, eu não sei, porque ao mesmo tempo ele erra a mão. Porque, por exemplo, o Snyder Cut, a galera gostou, né? Os fãs, principalmente, a crítica. A crítica gostou também, ele é um dos filmes mais bem avaliados do Snyder ao longo da sua carreira. Se não for o mais avaliado, acho que é o segundo melhor avaliado. No Rotten Tomatoes, por exemplo. E só que eu acho que o Snyder peca, né, nessa questão dele não saber, cara, conduzir a sintetizar a história, sabe? Eu não precisava daquele filme ter 4 horas de duração, por exemplo. Ah, entendi. Saíram aí saíram alguns relatórios aí de que pouquíssimas pessoas assistiram o filme até o final. Então eu acho que ele acaba pecando nisso, sabe? Tem que ser um negócio mais direto ao ponto, tem que ser uma coisa mais concisa. O Legado de Júpiter, por exemplo, é uma série que tem uma sucessão de erros, né? Enfim. Mas um dos grandes problemas do Legado de Júpiter é eles ficarem empurrando demais aquele negócio, sabe? Enfim, spoilers aqui da HQ agora. Se você não quer spoiler, pula aqui um minutinho. Mas enfim, o Legado de Júpiter, por exemplo, o Tópico, que é o herói lá, que é a representação do Superman, ele morre na terceira edição. Acho que é na terceira ou quarta edição, acho que é na terceira. Ele morre na terceira edição. E aí chega na série da Netflix e tem todo um desenvolvimento com o Tópico e ele é o personagem principal porque colocaram o Josh Duhamel para interpretar ele, então ele precisa de muito tempo de tela e como ele precisa de muito tempo de tela, ele acaba tendo muito tempo também na cena do passado, como eles ganharam poderes, que na HQ se resume a tipo 5 páginas, entendeu? Espalhadas dentro da história. Ele ouviu uma ilha chamando ele ouviu o chamado de uma ilha, ele foi até essa ilha com amigos e ganhou poderes. Ponto. A gente não precisa saber como isso tudo aconteceu, como ele chegou na ilha. Então é um pouco de uma coisa que o Snyder peca também, e essa série do Legado de Júpiter peca, que é criar muita coisa, muita história, quando você só quer a síntese daquilo, sabe? Que é o que realmente importa. Então, que já é um problema da Netflix já com séries de super-herói há muito tempo. Eles têm aquela barriga, eles têm aquela necessidade de ficar criando um monte de drama que ninguém se importa. Então eu fico até chateado porque o Legado de Júpiter teria potencial para fazer uma história legal, tem uma história ali tem um quê até meio shakespeariano, que é a questão do irmão com inveja do irmão, e aí ele convence o sobrinho a matar o próprio pai. Tem uma coisa meio Shakespeare ali que seria muito interessante se bem adaptado, mas infelizmente não foi o caso.
Então eu fico curioso aí de saber que próximas produções podem estar surgindo por aí, porque até agora só a Amazon que conseguiu acertar nisso, né? Eles mandaram muito bem com The Boys, mandaram muito bem com a série animada de Invencível, que foi um ótimo formato para Invencível, e agora fica aí a dúvida aí de quem vai surgir agora com sua próxima série adulta, porque eu acho que vai surgir. Talvez se fosse o momento do Todd McFarlane finalmente conseguir tirar o Spawn dele do papel. Acho que esse seria um momento legal pro Spawn, ou em série ou em filme. Então eu fico aí na curiosidade pro que vai surgir nesse quesito. Nesse caso aí, eu acho que a Netflix realmente errou no material fonte, até porque o primeiro encadernado mesmo do Legado de Júpiter é muito fino, cara. É tipo, na verdade, boa parte desses quadrinhos do Mark Millar, no caso do Millarverse, é muito fino, né? O primeiro encadernado sempre. Sim. São poucas páginas ali, eu vou até confirmar a quantidade de páginas aqui, mas tipo, é uma coisa que daria para resumir em um filme, não precisaria de uma série. Eu acho até que não tem nem sentido adaptar como uma série. Por exemplo, aqui, ó, 136 páginas, a gente sabe que, por exemplo, ainda tem uns extras ali, então não chega nem a fazer essa quantidade. E ali eu acho que só foi adaptada essa parte, né? No caso, o do Legado de Júpiter. Porque a gente ainda tem Não foi adaptado nem, não foi adaptado, para te falar a verdade, não foi adaptado nem esse primeiro encadernado inteiro. Eles pegaram, tipo, metade desse encadernado aí e eles ficam enrolando, 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 enrolando. E, enfim, não chega nem na terceira edição desse encadernado aí com toda a linguiça que eles ficaram preenchendo. Então, fica complicado de você acompanhar dessa forma. Até porque, tipo, tem o Legado de Júpiter, eu achei que adaptaria, por exemplo, o volume 1, o volume 2 de uma vez e deixaria o Pois resto é. para o Círculo de Júpiter para depois. Então, difícil. Enfim, passando nisso aí, a gente vê que sobre essa fase, como você falou, o Spawn poderia surgir aí, até porque o McFarlane está lutando muito tempo para esse Há tipo um de bom tempo. produção. Mas no caso ali também, o que ele aí tem a mesma vantagem, por exemplo, que a Amazon encontrou no Invencível e no The Boys. The Boys tem agora 9 volumes, né? Tipo, fechou em 9 volumes. São 9 volumes, São sim. 12, não? É, São 12 12, não? volumes, 12 volumes, errei. 12. 9 volumes, ou 12 volumes, e o Invencível tem 100 e cacetada aí edições, que são 140, né? Eu acho. São 144. 144. 144 edições, que aqui no Brasil, não sei quantos encadernados deve fechar. Eu sei que lá fora também tem diferentes versões, né? O compêndio e tem o encadernado normal. Lá fora saiu nessa versão, tipo como a Panini lançou aqui o The Walking Dead, que é esse TPB capa cartonada normal, que são acho que 25 ou 26 edições, acho que são 25. Eles lançaram também uma versão em capa dura, compilando mais edições, que são 12 volumes em capa dura. E teve aquele compêndio gigantesco lá, só em 3 volumes, que são 3 volumes gigantes. E esse eu acho mais difícil de sair aqui, apesar da gente estar na era Dos Omnibus. Mas para Invencível eu acho que é mais complicado lançar dessa forma. Mas é bastante coisa. Tem bastante material para ser adaptado. Então, eu acho que tipo isso ajuda porque se a série deu certo, é só adaptar mais coisas e tipo ela sempre fecha arcos, né, no caso, entendeu? Então, tipo, é Uhum. muito mais tranquilo você adaptar quando você tem ali uma quantidade razoável de material, porque isso evita de fazer esse tipo de estica, né, no caso. Você vai esticando muito Sim. até chegar a um ponto de tipo ver que rompeu ali porque não deu certo. Então, faz falta que a Netflix pegue um material assim. Como ela comprou o Milaverse, ali a gente não tem nem muita coisa que seja tão grande. Talvez o Kick-Ass, que seja bem extenso e tenha muito material, mas como você já falou até numa conversa que a gente teve, que tipo a Netflix possivelmente tem medo de adaptar esse tipo de material, porque teve o filme que fez muito sucesso e aí ela estaria sempre à sombra, né, daquela outra Sim. adaptação. Então, realmente é difícil porque, tipo, ali o Mark Miller, ele testa muito, 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 tipo, as histórias são sempre naquele nível ali do Legado de Júpiter ou do que é em violência e tudo mais. Sempre tem a violência dentro da maioria dos quadrinhos dele. Eu acho que raros são os que não tem. Por exemplo, poderia ter feito até um filme daquele do Superior,
eu acho que funcionaria, mas É, e até acho que até funcionaria bem ali, porque fugiria um pouco ali, é uma versão meio Shazam, né, do negócio. Então, funcionaria bem, mas eu acho que séries assim, eu acredito que nenhum dos materiais dele ali, tirando o Kick-Ass, daria certo para esse tipo de material. Já o The Boys, a Prime Video acertou muito ali, a Amazon, né, no caso, acertou bastante, porque além da quantidade boa de material, ela soube dosar muito bem a violência e o humor e a história. Então, tipo, a galera quer que a história progrida, a galera quer ver as coisas funcionando, quer ver tudo. O problema é que ali o Legado de Júpiter virou uma novela familiar e isso aí não agrada o pessoal hoje em dia, eu acho. é, pode crer. Bom, então acho que a gente já cumpriu bem aqui o assunto, né? Vamos deixar então agora para o público, para você, espectador. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa nova onda de séries e filmes de super-heróis numa pegada mais adulta, numa pegada mais violenta. Você quer ver mais disso? Você acha que realmente é uma tendência que chegou para ficar? Deixa aqui nos comentários o que você acha, deixa seu like também. Se inscreva no canal se você não for inscrito e clica no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui todo dia, geralmente 2 vídeos, um meu e um do Miguel. Então se inscreve aí para você não perder nada e acesse também o nosso site, ovicio.com.br. Então é isso, né, Miguel? A gente vê essa galera aí numa próxima. Então, valeu. Valeu, galera. Até a próxima aí. Até mais.